Graça e paz, meus irmãos. Isaías capítulo 1, versículo 16 diz assim pra gente: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Depois de mostrar a situação pecaminosa de Israel, chega o momento de Deus dizer o que o povo precisava fazer para se libertar do pecado. E isso é um bom sinal, porque mostra que nem tudo estava perdido. Até então, a gente tinha essa ideia de que não havia mais esperança para Israel. Mas esse versículo deixa claro que Deus não queria que o povo dele fosse condenado. O desejo de Deus sempre foi conduzir o seu povo ao arrependimento. Nós sabemos que o que Deus não despreza é um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza o coração de alguém que deseja mudar de vida, que não se conforma com o pecado. Uma pessoa que cai sempre no mesmo pecado precisa de um arrependimento genuíno, verdadeiro. Você precisa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque em breve Cristo virá buscar a sua igreja. E quem estiver com as mãos sujas não irá subir. Deus estava mostrando que ainda existia esperança para Israel, assim como ainda existe esperança para você, mas é necessário se lavar, se purificar, tirar a maldade e cessar de fazer o mal. Vemos que não se trata apenas de você pedir perdão pelos seus pecados, mas a ordem de Deus também inclui uma renúncia para nós deixarmos o pecado de lado. Apesar de parecer tudo muito simples, nesse período aqui, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado de forma plena. E eu imagino que o esforço para se afastar do pecado devia ser bem grande. Não devia ser tão fácil. Felizmente, hoje nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado. Ele nos ajuda a nos arrependermos. Quem tem o Espírito Santo se sente incomodado quando peca, quando desagrada a Deus. Mas esse privilégio é exclusivo para aqueles que creem em Jesus como único Senhor e Salvador. Nós podemos perceber que por mais que Judá e Jerusalém fizessem os rituais estabelecidos por Deus, Deus não recebia, porque havia maldade no coração deles. Então, para que Deus receba a nossa adoração, nós precisamos ter um coração puro. Essa é a principal mensagem desse texto. O interessante é que dentro da nossa limitação humana, nós olhamos para as pessoas com aparência de piedade, que fazem orações bonitas, que pregam bem e que estão presentes em todos os cultos e concluímos que são pessoas íntegras, cristãs, salvas de fato. Mas Deus não vê dessa forma. Ele consegue perceber o que está dentro do coração de cada um. Ele sabe quem comete pecados escondidos e depois vai para a igreja como se estivesse tudo bem. Ele sabe se nós nos preocupamos em estudar a Bíblia ou se apenas ouvimos e aceitamos o que os pregadores falam nos púlpitos sem questionar se estão sendo coerentes com a palavra de Deus. Infelizmente, o que mais vemos nas igrejas são pessoas ouvindo mensagens absurdas e balançando a cabeça em sinal de aprovação, porque não possuem um mínimo de instrução para refutar aquilo que estão ouvindo. O carisma não pode ser superior à palavra de Deus. A fama de um pregador também não pode ser superior à palavra de Deus. A tradição não pode ser superior à palavra de Deus. Toda informação que nós recebemos, seja de quem for, precisa ser analisada à luz da palavra de Deus. Mas, infelizmente, a preguiça de ler e estudar detalhadamente cada versículo bíblico nos torna cegos, espiritualmente falando. O que nós mais presenciamos são pessoas que, por confiarem muito no seu pastor, acabam concordando com tudo o que ele diz, sem se preocupar se ele está sendo coerente com a Bíblia. E essa é uma responsabilidade de toda a Igreja de Cristo. Voltando para o contexto histórico, podemos até aceitar que essa palavra de Isaías
estava sendo direcionada principalmente para os líderes de Israel. E aqui eu me refiro à liderança política e religiosa, porque, de forma geral, eram esses líderes quem tinham mais acesso, um acesso mais direto a Deus. E era através do posicionamento deles que todo o povo iria se voltar para Deus também. Diante disso, nós aprendemos aqui, nesse versículo, que precisamos estudar mais a palavra de Deus para entendermos se há algo de errado em nós, porque aí sim vamos poder nos arrepender de fato com a ajuda do Espírito Santo que habita nos nossos corações, em cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.